Liberdade de expressão. Aquelas 3 palavrinhas que estão em alta nos dias de hoje. Você provavelmente já deve ter escutado aquela sua tia que entende tudo sobre política falando sobre no WhatsApp. Ou aquele seu tio bêbado passando vergonha no débito enquanto reclama da sua falta de liberdade e pede intervenção militar. Mas o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o direito que eu tenho de poder chamar o Eduardo Bolsonaro de bananinha, por exemplo? Talvez. Liberdade de expressão está mais ligada ao fato de eu poder ofender uma outra pessoa sem que eu seja processado judicialmente, ou ser não responsabilizado pelas minhas fake news que eu espalho constantemente pelo WhatsApp. Nós até poderíamos perguntar para algumas figuras de opinião quais elas acham que são os limites da tal chamada liberdade de expressão. Poderíamos começar com ele, alguém que é censurado constantemente, o Danilo Gentili. Bom, respeitado talvez não seja o adjetivo melhor para se usar em relação ao Danilo Gentili, tendo em vista que alguém que entende tanto de liberdade de expressão acabou sendo processado por ter feito piadas infames contra uma doadora de leite. E seu próprio programa, ele mesmo emprega pessoas, tal qual o Léo Lins, que foi condenado judicialmente por gordofobia, piadas contra indígenas e também contra mulheres trans. No caso do Danilo Gentili, ele possui um programa no SBT e ele é considerado um humorista. Eu jamais conseguiria imaginar alguém que tenha um mínimo de responsabilidade defendendo atitudes execráveis, camufladas de piadas e que utilizam um argumento de liberdade de expressão para tentar passar impune. Talvez eu não saiba muito bem o país que eu estou vivendo. E esse se tornou um mecanismo clássico que eles utilizam para justificar e falar tantas atrocidades. É usar o escudo da comédia, que só é uma piadinha, para se blindar de críticas, porque claramente ninguém entre eles se magoaria, eventualmente, se fosse chamado de bananinha, por exemplo. Mas a maior comédia não acontece na TV, e sim no YouTube. O famoso canal Flow Podcast, um programa claramente de entrevista, com uma visibilidade enorme e que os apresentadores insistem em chamar de uma conversa de bar. O programa Flow é um sucesso, tem recorde de audiência. Um sucesso graças à qualidade dos seus convidados e à qualidade das conversas que lá são desenvolvidas. E sempre prezando pela verdade e pelo embasamento científico. Não dá para dizer que a vacina é a panaceia, que a vacina é a solução de todos os problemas. Eu não tenho nada contra a vacina, para deixar muito claro. Eu acho que cada um tem a sua decisão, quer tomar, toma a vacina, vai lá, não tenho problema nenhum. Você tomou a vacina? Não tomei a vacina. Você não vai tomar? Não vou tomar. Graças ao Lacombe e à falta de conhecimento do monarca para identificar o que é liberdade de expressão e o que é disseminação de fake news, o seu canal Flow foi desmonetizado pelo YouTube, devido à fala de Lacombe em relação à eficácia da vacina contra o Covid, o que causou o choro imediato do monarca nas redes sociais. Mas depois não venha reclamar se o iFood publicar uma nota falando que você é racista. Até porque ofenderam o direito humano, não é verdade, monarca? E mentir também. Para quem não entendeu, recentemente o monarca do Flow Podcast, que já recebeu convidados como Danilo Gentili, Léo Lins e o próprio Bananinha, entrou em uma polêmica envolvendo a liberdade de expressão, quando Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, foi convidado ao seu programa. O cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então, amo pra caralho. Eu quero beber refrigerante, acho que todo mundo devia beber refrigerante. Tipo... É crime beber refrigerante? Mas vai causar morte se as pessoas beberem mais refrigerantes ao longo da vida? Vai, A pergunta não é essa. A pergunta que eu te fiz é a seguinte, é crime beber refrigerante? É crime duvidar se a vacina funciona ou não? Monark, se influenciar pessoas a beber refrigerante fosse crime, o elenco inteiro do Coisa Nossa estaria fugindo nesse exato momento para o México, tal qual o Zé Trovão. Esse acontecimento ganhou muito mais repercussão no Twitter, pois o Monark, mais uma vez, foi tecer sua opinião e sua liberdade de expressão nessa rede social. Isso fez com que o iFood retirasse o patrocínio do podcast e emitisse uma nota falando sobre isso, na qual o monarca se sentiu
ofendido por terem insinuado que ele é racista. O propósito do iFood é alimentar o futuro do mundo, promovendo mudanças e impactando positivamente a sociedade. Por isso, estamos encerrando a nossa relação comercial com o Flow. Acreditamos que não é mais possível ser parte de uma sociedade desigual, por isso, repudiamos qualquer tipo de preconceito ou ato de discriminação. A empresa assumiu compromisso público de ser protagonista na promoção de mudanças urgentes que favoreçam a diversidade e a inclusão. Eu só queria entender o que o Monark quer tanto falar que não deixa. Parece que tem uma arma apontada para a cabeça dele, não deixando ele falar o que ele quer. Segundo a opinião do Monark, falas como a de Siqueira Júnior, que em um programa de televisão fez insultos racistas e misóginos contra uma mulher preta, tem o direito humano de falar esses seus preconceitos abertamente. Mas a questão não é tão fácil assim não. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Isso aí é o artigo número 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas então, de onde vem essa confusão do Monark, já que ataques à honra e à reputação infringem os direitos humanos? Bem, o que acontece é que a Declaração Universal de Direitos Humanos também tem um artigo que protege a liberdade de expressão. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e ou de procurar receber e difundir sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Bem, você pode chamar o filho do determinado presidente de bananinha, mas ao mesmo tempo você não pode atacar a honra e a reputação do bananinha. Isso aí se chama antinomia. É o que acontece quando precisamente você tem leis ou princípios que entram em conflito, que se contradizem. Como decidir, nesse caso, qual é o mais importante dos dois princípios? Qual a que se tem que aplicar? É aí onde entra o conceito de ponderação. Segundo Robert Alex, filósofo e jurista alemão, para fazer a ponderação ou decidir qual o princípio é mais importante em um caso específico, deve ser respondido a seguinte pergunta: quais efeitos de defender certo direito fundamental por cima do outro? No nosso caso concreto, quais serão os efeitos para a liberdade de expressão se a gente decidir que é mais importante defender a honra de uma pessoa ou o contrário? Quais os efeitos para a proteção da honra das pessoas se a gente escolher a liberdade de expressão como direito a defender? Qual decisão vai trazer os efeitos mais graves? Precisamente quando olhamos os efeitos graves no Brasil, durante a pandemia do Covid-19, foram contabilizadas 613 mil mortes por Covid. Dessas 6 mil mortes, 96 vêm de pessoas não vacinadas. Dessa porcentagem, quantas pessoas morreram pela desinformação propagada pelas falas de pessoas como Lacombe, pelos espaços que são dados em programas como o Flow? Então aí também cabe a nós discutirmos os limites sobre essa liberdade de expressão, que é vista como direito absoluto, o que não existe, e que serve de muleta para discursos tais quais esse. A gente tá calado, engolindo essa raça desgraçada. Nojo de vocês, nojo. Vocês não reproduzem, vocês são nojentos. Não é normal, não. Pode ser pra você, seu macho, dentro da sua casa. Se você quer dar esse rabo, dê! Mas não leve as crianças, não. Cabra, safado, bando de raça do cão, tudo maconheiro. O direito à liberdade de expressão de Siqueira Júnior é o mesmo que levou à morte de Dandara dos Santos, uma mulher trans de 42 anos do Ceará, que foi brutalmente assassinada por uma multidão de pessoas enfurecidas que acusaram ela de ter cometido um roubo do qual nem se tinham provas. É impossível desligar esse crime de um discurso de ódio transfóbico, discurso que, se não existisse, hoje Dandara estaria viva. E não é difícil saber que essa camuflagem de liberdade de expressão tem a capacidade de esconder discursos preconceituosos e que matam pessoas. O difícil mesmo é quando o presidente da República é uma das maiores vozes desse tipo de discurso. Frente a esse tipo de fala e conhecendo suas consequências, é importante continuar batalhando contra esse discurso.
Sim, mesmo que essa batalha possa ferir e magoar os sentimentos do monarca em relação à liberdade de expressão. Bem, esse foi o Tomate News. Até uma próxima.